Olá pessoal, vamos a mais um encontro nosso. E o nosso bate-papo de hoje será uma reflexão sobre Deus. Em função do momento que nós estamos passando, nunca se falou tanto em Deus como está se falando no mundo todo, de um ano para cá, né? Estamos dentro de casa, uma grande parte de nós, e o receio, as pessoas têm muito receio, né? Com relação a esse momento. Mas antes de começarmos, vamos cerrar os nossos olhos, agradecer a espiritualidade, este momento, esta oportunidade, que possamos relaxar no sofá, na cama, na cadeira, onde estivermos, para que, ao escutar esse nosso bate-papo, vamos conseguir deixar a nossa mente serena, tranquila e receber a ajuda dos amigos da espiritualidade que estão visitando as nossas casas. Agradecemos aos mentores, a Maria, mãe do nosso querido Mestre Jesus, a Jesus, nosso querido irmão maior, os seus ensinamentos, os seus exemplos, que aqui nós vamos conversar, e a Deus, nosso Pai, o arquiteto do universo. Nós lhe agradecemos o dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui. E pedimos permissão para iniciar, que assim seja. É isso aí. Reflexões sobre Deus. Como estamos dizendo, é oportuno se falar de Deus agora, porque todos nós estamos conversando muito. Porque a gente não pode ir para a rua, né? Há um receio, mas a gente vai ter que conversar um pouco sobre isso. Veja, todos nós temos receio de pegar essa doença que está aí no mundo todo, e por incrível que pareça, muitas pessoas esquecem que existem outras doenças também no mundo. Onde eu quero chegar é que esse Deus maravilhoso, ele está fazendo a transição planetária. Os espíritos de luz, estão trabalhando pela transição planetária. Já tivemos guerras, já tivemos muitas coisas difíceis no mundo. Esse vírus, ele veio para recolher a gente em casa. As pessoas que estão desencarnando não estão desencarnando por acaso, tem todo um contexto preparado para o desencarne. Então nós que perdemos algum ente querido, algum amigo, se ele não desencarnasse por essa situação, seria por outra. Porque se não fosse assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que nós estamos conversando aqui, que faz as coisas aleatório? Não. Tudo tem uma razão de ser. A doutrina espírita, ela é muito, ela se pega nesse ponto. Todas as coisas têm uma razão de ser. A vida que você leva, a vida que eu levo, tem uma razão de ser. As coisas que estão à nossa volta, tudo tem uma programação. Agora, compete a nós a execução disso. Compete a nós trabalharmos com o que nós temos nas mãos ou abandonar tudo. Né? Bom, assim, então se está tudo programado, eu vou atravessar uma avenida de alto trânsito com os olhos fechados. Bom, aí chama suicídio. Seria a mesma coisa que você pegar e se matar. Isso não está no contexto. No contexto que nos foi preparado, que nós participamos, do outro lado da vida, foi uma vida para ter determinadas experiências, determinadas provações, determinadas expiações, pois ainda somos um planeta de expiações e provas.
que está mudando para um planeta de regeneração. A transição planetária está acontecendo, sem dúvida nenhuma que ela está acontecendo. Mas ela tem fases. Ela já começou há um bom tempo, com outro tipo de situações para acontecer. Agora, o que nós estamos vendo, e outras coisas vão vir ainda, que a gente não sabe. Não é para ter medo, é para ter confiança em Deus. Tudo está sendo regido por Ele, gostamos ou não, concordamos a gente ou não. Ah, mas eu sou materialista. Eu sou ateu. Sim, sendo ateu ou não, Deus vai continuar fazendo as coisas que precisam ser feitas dentro daquilo tudo que nós conhecemos por leis de Deus. As leis da física, as leis da química, as leis da matemática, as leis morais, tudo que tem no universo pertence a Deus. O vírus pertence a Deus. O vírus não é, como muitos querem, uma coisa demoníaca. Não existe isso. Ele é uma ferramenta que a espiritualidade está utilizando, permitido pelo Pai, para que as coisas aconteçam como está acontecendo. Na espiritualidade, existe hierarquia, como existe aqui na Terra. Só que aqui na Terra, essa hierarquia, ela é muitas vezes conseguida pela força, pela influência, pelo poder econômico, por um monte de coisa. Na espiritualidade, esse poder é obtido através da evolução, através dos nossos valores. Sim, os valores que nós temos dentro de nós. Vocês lembram quando quem assistiu o filme Nosso Lar? Que o André Luiz fala para o moço, eu queria tanto ir conversar. Não, o moço fala para o André Luiz, você não quer ir conversar com o nosso governador e ele pode te orientar? Ele falou, que isso, esse governador vai me receber? Né? Aí o irmão lá, o amigo dele fala, aqui não é igual na Terra. O governador, ele tem que ser, para que as coisas façam sentido dentro da espiritualidade, ele tem que ser o mais humilde, o que tem mais conhecimento, o que tem mais evolução espiritual, mais amor, mais vivência nos ensinos de Jesus. Então ele vai te receber. E assim procedeu. Quem assistiu o filme vai ver. É completamente diferente do contexto aqui. Então Deus, ele tem uma sequência de espíritos. No Livro dos Espíritos, Kardec mostra os graus de evolução, mas de uma forma assim um tanto quanto puramente acadêmica. Olha, tem os espíritos imperfeitos, os espíritos bagunceiros, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos bons, os espíritos sábios e aqueles espíritos angelicais. Lembrando, todos começaram simples e ignorantes. Todos evoluíram. Ninguém é especial para Deus. Todos somos especiais para Deus. Todos temos a mesma oportunidade. Alguns tiveram talvez uma presença de espírito e conseguiram errar menos. Alguns são espíritos já muito, muito antigos, que já escalaram tudo isso que nós estamos escalando e já estão num nível muito, muito alto. Mas nós também vamos chegar lá. Um dia vamos. Para isso estamos aqui, conversando, aprendendo, tentando viver os ensinos do Cristo, pois disse ele, vós sois deuses, podem fazer o que eu fiz e muito mais. Pois é. Então, o que acontece? Neste momento aqui, estamos falando muito em Deus. Esperamos que esse falar em Deus não fique só enquanto estamos presos dentro de casa. Que a hora que essa pandemia terminar, que nós voltarmos às nossas atividades profissionais, sociais, religiosas,
nós possamos continuar pensando em Deus como estamos pensando, que nós possamos continuar mudando as nossos procedimentos. Esse ano que nós estamos aqui trancados está servindo para a gente refletir no quem nós éramos, para quem nós esperamos ser daqui para frente. E esperamos que todos nós tenhamos aprendido a lição e vamos mudar. Temos que mudar. Não dá mais para existir aquele planeta do jeito que estava, não tem mais condições. Das pessoas que estão desencarnando, existe uma parte que está desencarnando para se preparar para voltar aqui para o planeta Terra, porque estão preparados para isso. Há aqueles que estão desencarnando e não vão voltar para o planeta Terra, vão para um outro planeta no mesmo nível que o planeta Terra. Isso é muito complexo, isso exige um outro momento para se conversar, que são as migrações dos espíritos entre os orbes. Que é uma coisa, parece uma brincadeira, mas é verdade. Nós somos extraterrestres ou não somos? Ou será que Jesus não é um extraterrestre? Claro que sim. Veja, vamos pensar. A população do planeta há 5.000 anos atrás era pequena perto de hoje. E de onde vieram esses espíritos que começaram a reencarnar aqui? Vieram de outros planetas. É muito engraçado quando a pessoa fala assim, eu na época de Jesus, eu acho que eu era um centurião, eu era não sei o quê, como se o planeta Terra inteiro cabesse lá em Israel. Uma vez falaram para o Chico, né? Lembra quem conhece a história da pulga do leão? Que a mulher fala, Chico, sabe por que eu sofro tanto assim na vida, Chico? Chico, não, minha irmã, por quê? Porque na época de Jesus, eu era aquelas mulheres que ficavam lá nos circos, gritando para que os cristãos fossem devorados pelos leões e tal. É mesmo, irmã? Puxa vida, eu era aquelas pessoas, então hoje eu estou... E você, Chico? O que você era naquela época? Eu, irmã? Chico era eu era a pulga do leão, o Chico disse. Sabe? Então, na verdade, nós viemos de outros planetas e fomos, estamos fazendo nossa evolução agora aqui, que podemos depois voltar para outros. É muito bonito isso. Mas eu não quero deixar as pessoas que eu gosto. Mas você não vai deixar. Você pode estar do outro extremo do universo. Você pensou naquela pessoa que se ama instantaneamente, você está lá. O espírito não viaja na velocidade da luz, ele viaja numa velocidade instantânea. É um negócio muito louco, maravilhoso, fantástico. Mas aqui, o nosso bate-papo sobre Deus. Quando eu comecei a escrever aqui o texto, me veio a frase de Jesus que ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. Não que a gente esteja fazendo isso, mas enquanto estamos presos em casa, buscamos muito a figura de Deus. Buscamos e estamos buscando muito a oração. Com muita frequência estamos orando. Nós, espíritas, lendo livros espíritas para entender mais, estamos tendo tempo para isso. Se bem que eu, particularmente, estou trabalhando mais aqui em casa do que quando eu estava indo para a faculdade. Lá eu dava minha aula, fazia minhas coisas e vim embora. Agora não, agora tem que fazer tudo aqui. Nossa, aqui eu estou trabalhando mais do que lá. Mas deixa para lá. Mas sempre tem o tempo para que sobra para que nós possamos estudar, meditar, refletir sobre Deus. Porque, veja, durante muito tempo, lá na época dos egípcios, dos gregos antigos, dos romanos, ou se a gente voltar mais para trás ainda, a nossa visão de Deus era uma visão muito particular. Nós pensávamos em Deus, nós moldávamos Deus aos nosso interesse. Tanto é que quando não dava para pensar num Deus somente, nós tínhamos múltiplos deuses.
Deus da chuva, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo, e um Deus que manda em todos os deuses. Era uma coisa complexa. Claro que isso tem um reflexo no contexto espiritual. Na verdade, Deus é um, e esses deuses são os espíritos de luz, porque existem na espiritualidade espíritos destinados a cuidar de alguma coisa na Terra, então ele tem uma equipe grande cuidando de algo. O outro espírito de luz, ele tem uma equipe cuidando de outra área do planeta. O planeta todo tem espíritos de altíssima envergadura fazendo atividades em todos os pontos. Então os antigos, de repente, viam esses espíritos como deuses e moldavam eles ao seu bel prazer. Então, quando você lê um texto sobre os gregos, os romanos, e quando eles falam dos seus deuses, aqueles deuses eles tinham orgulho, prepotência, eram vaidosos, era uma série de coisas que não bate com o que nós podemos pensar em Deus. Porque sempre, assim, é muito comum nós pensarmos em Deus apenas no globo terrestre. Então, pensamos no planeta Terra, é onde a gente vive, nós pensamos nos problemas do planeta Terra, nós estamos aqui, né? Só que quem cuida do planeta Terra, existe um espírito responsável. A gente aprende que o nome desse espírito é Jesus. Ele é o responsável pelo planeta Terra. Ele seria o Deus do planeta Terra. Mas Deus, ele está no universo inteiro. Meu Deus, qual o tamanho do universo? O telescópio Hubble foi capaz de identificar alguns milhões de galáxias. Cada galáxia tem milhões de corpos celestes. Então, o que o homem pode ter catalogado são bilhões de corpos celestes. E os corpos celestes que o homem não conseguiu catalogar? Lá também tem Deus. Esse mesmo Deus que nós estamos aqui tentando entender um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, ele é muito maior do que a nossa pretensão de entendê-lo. Kardec, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec fala, o que é Deus? Ele pergunta para os espíritos. Porque toda a doutrina espírita está baseada no contexto de Deus. Deus, reencarnação, pluralidade dos mundos, comunicação com os que já partiram, né? Então, e a caridade? Esses 5 itens são os 5 pilares da doutrina espírita. E Deus é um pilar extremamente importante para dar sustentação ao entendimento dos outros pilares. Por isso Kardec pergunta aos espíritos, o que é Deus? E a resposta não podia ser outra. Causa primária de todas as coisas. O responsável por tudo, no mundo físico e no mundo espiritual. Tudo que se vê no universo tem Deus. Então fica bem difícil entender. Aí o Kardec faz uma outra pergunta, ele fala assim, do que é feito Deus? Porque eu, ser humano, sou feito de carne, pelo que a gente estuda eu tenho um espírito, na verdade é o contrário. O meu espírito tem esse corpo, não é esse corpo que tem meu espírito. O espírito está encarnado. O corpo morre, desintegra, acaba, mas o espírito continua. Ele é eterno. Ele é eterno. Deus é eterno. Veja, os espíritos viram e falam do que é feito Deus, o que é Deus. Falta para vocês ainda um sentido para que vocês possam entender a intimidade de Deus. Ou seja, nós ainda temos que evoluir. Sim, mas eu acredito em Deus. Ok, eu acredito em Deus.
mas não foi uma atitude raciocinada que me levou à compreensão, ao entendimento de Deus, mas foi uma aceitação. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. Tem mais essa. Vai estudar Joana de Ângeles, quando ela vai falar do self, quando ela vai estudar a psique humana e vai dizer que em algum momento que se perde no tempo, quando fomos criados nós espíritos, uma partícula de Deus foi colocada dentro de nós. Por isso que os homens da caverna sentiam que existia alguma coisa, sei lá, o nome que eles davam, e quando não tinha como pensar nessa coisa, eles construíam um negócio de pedra e adorava aquilo, adorava o sol, a chuva, o trovão, as montanhas. Os índios falam muito, né, da adoração pela natureza, onde Deus se apresenta na natureza. Realmente ele se apresenta na natureza, mas ele se apresenta também no ser humano, na criança, no adulto. Ele se apresenta em todos os lugares. Eu falo ele, mas podia ser ela. Mas será que ele é antropomórfico, ou seja, ele é montado como nós? Lá atrás, na nossa antiga visão de Deus, sim, ele era. Mas hoje, com a compreensão maior, nós sabemos que não. Que ele está no universo inteiro. O que então como é que nós devemos nos comportar? Como estamos nos comportando? Orando a Deus, confiando nele, confiando na sua providência, confiando que ele está procurando fazer para nós o melhor. Para todos, ele é Pai. Jesus se liga a Deus usando o termo Pai. Mas eu sofro, mas não porque Deus quer que você sofra. Eu também sofro um monte de problemas, mas não é Deus que quer que eu sofra. Isso foi uma colocação que eu peguei para mim como prova e expiações. Em função da minha pouca evolução, nós vamos tendo procedimentos não éticos e depois nós vamos responder por isso. Porque Deus é vingativo? Não. Porque existe uma lei, a lei da física. Se você não fizer uma coluna adequada, o prédio cai em cima de você. Mas isso não é castigo de Deus, né? É só você ter calculado a coluna correta que o prédio não cai. Mas se calculou errado, o prédio cai. Percebe? Então existem leis. O Evangelho é um livro de como viver sem se machucar. Nossa, se eu conseguisse colocar aquele Evangelho em toda a sua estrutura na minha vida, 24 horas por dia, a vida seria simplesmente inacreditável. Mas ela é maravilhosa, mesmo com as nossas não observâncias da lei. Imagina se nós observássemos e vivêssemos as leis. Ela seria muito mais maravilhosa. Então, esse pequeno bate-papo, porque o tempo é muito curto, sobre Deus, é para que nós, como eu estava dizendo, vamos continuar pensando em Deus, vamos continuar orando a Deus, lembrando que Ele vai enviar os seus anjos, os seus arcanjos, os seus guias, os seus mentores, toda essa estrutura de espíritos maravilhosos para nos ajudar naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente merece. Porque as provas estão aí, as expiações estão aí, para que nós podemos vivê-las, aprender. Mas na medida em que nós modificamos a nossa forma de pensar, de falar e de agir, as provas também modificam. As expiações também modificam. Nos foi dado um estilo de vida, mas precisamos ter coragem, muita coragem, determinação,
muito amor, para que possamos praticar o amor, praticar o perdão, praticar todos os ensinamentos éticos, para que nós possamos ir modificando o nosso ser, amando muito. Eu coloquei aqui no meu texto uma pequena historinha bem curtinha, que eu aprendi com uma pessoa muito tempo atrás, e isso sempre ficou na minha cabeça. Eu queria ser Deus para mudar o mundo. Se eu tivesse o seu amor, eu deixaria tudo do jeito que está. Para a gente pensar um pouquinho, está no direito nosso de chorar, de rir, viver a vida da melhor forma possível, mas precisamos vencer esse homem, esse ser velho, ultrapassado, e deixar renascer o ser para o 3º milênio, para que quando vier o momento da partida, nós consigamos ter a condição de retornar a esse planeta. Ou quem sabe até para um planeta melhor. Por isso, vamos sempre agradecer a Deus, agradecer aos mentores, fazer a nossa parte, continuar estudando, continuar mudando o pensamento, continuar mudando as nossas palavras e nossos atos. E a nossa vida, sem dúvida nenhuma, vai mudando para melhor. Eu convido todos a cerrar os olhos, para que possamos fazer a nossa vibração começando por uma vibração pelo planeta. Vibração, uma expressão de amor. Emitir amor pelo planeta Terra, por todos os países, por todos os povos. Pensar no nosso Brasil, para que ele melhore, para que as coisas se encaixem e o Brasil possa ser visto como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vamos vibrar pelas religiões que possam conduzir todos nós a uma reflexão mais profunda sobre Deus. Vamos vibrar pelas escolas que possam educar toda a população. Vamos vibrar pelos hospitais, pelas penitenciárias. Vamos vibrar por todos os homens trabalhadores. Vamos vibrar pelos desempregados que estão em busca de uma oportunidade, que o mais rápido possível todos arrumem uma colocação de um jeito ou de outro. Ai, meu Deus, nós vibramos pelos nossos amigos. Todos nós temos algum amigo especial em mente que está precisando da vibração. Vibramos por aqueles que ainda se entendem como inimigos, que recebam o nosso amor. Vibramos pelos nossos parentes, pelos nosso círculo mais estreito de amizade. Nós vibramos com muito amor pelos nossos filhos, netos, pais, pela nossa casa. Vibramos pelo nosso lar, para que ali possa reinar a paz, o entendimento e o amor. E vibramos por nós, que consigamos vencer a nós mesmos,
mudar comportamentos, atos, palavras, pensamentos. Viver a vida em toda a sua plenitude. Fazer o melhor que pudermos para aqueles que cruzam o nosso caminho. Que possamos ajudar, que possamos amar. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade e pedimos permissão para dar por encerrado esse nosso bate-papo. Que assim seja. Nossa. Obrigado, pessoal. Desculpa. Fiquem todos na paz de Jesus. Tchau, pessoal.